Sim. De todos os meus incontáveis aliados e inimigos, você foi o único que me fez esquecer do meu sonho. Eu o sacrifico. Antes de qualquer coisa, preciso dar créditos ao Cinema Sims pela criação deste formato. E se eu tenho a intenção de ofender alguém, provavelmente. Eu já peço desculpa para vocês se for difícil entender o que eu falo. Eu sou dislexo. Agora sim, podemos começar. E nós vamos começar no negativo. Muito negativo. A remoção desses pecados é principalmente pela arte, história e pelo Miura, que infelizmente nos deixou no ano de 2021, mas nos deixou essa obra simplesmente fenomenal. Beleza, eu abri o mangá e de repente, sexo. E a moça virou um demônio. Ok, apóstolos podem assumir uma forma humana, ou quase isso. O Guts sabe, ou tem uma leve noção. Porém, a única forma dele saber sobre a presença de um apóstolo é pela marca do sacrifício. Ou seja, essa cara dele não era de prazer, era de dor. Mas você já sabia que a moça era um apóstolo, então por que não matou antes? Ele queria realizar o sonho do Corcus? Então temos esses caras tentando matar o Puck, mas... por quê? Se eles fossem da igreja, até daria pra entender. O Godo é um ferreiro incrível. Fez a Dragon Slayer, a prótese do Guts, que além de um canhão, tem um suporte para uma balestra semi-automática. Primeiramente, Kojima copiou Berserk. Segundo, uma balestra semi-automática de fuder. Thiago Braga estaria muito orgulhoso. Ah não, mas Berserk é uma fantasia medieval. Sim, o problema é somente o Guts ter essa tal tecnologia. Mas se todo mundo tivesse, isso tornaria um Red Dead da era medieval. Então pode devolver esse pecado. E pela primeira vez, o Guts usa Dragon Slayer e faz história. Porém, ele tirou a espada das costas. Vamos ter que chamar o Thiago Braga de novo. Tirando espada das costas, mano. Ninguém na Idade Média tirava espada das costas. O problema não é só tirar uma espada das costas, e sim que essa espada é a porra da Dragon Slayer. O espadão mais foda que existiu, criando tendência em todo o jogo Souls-like. O Puck se solta dali e decide acompanhar o Guts, que pela reação não gostou nem um pouco. Em seguida o Guts é cercado e capturado. Duas hipóteses. Ele se deixou ser capturado, eu duvido muito, ou ele perdeu. Como assim o Guts perdeu? Rapaz, tá certo, tá... Tá me dizendo que o Guts que derrotou 100 soldados do Adam foi derrotado por meia dúzia de maluco. É isso ou ele gosta de BDSM? E o melhor disso é o prefeito que trabalha para o Apóstolo Cobra e agora possui espadachim negro preso. Seria muito mais vantajoso levar o Guts agora do que deixar ele ali. E outro jumento é o próprio Apóstolo Cobra, que decidiu porque sim invadir a cidade e destruir tudo. Essa mula é um apóstolo que se alimenta de carne humana e ele possui praticamente uma farm automática de aldeão, mas prefere destruir tudo porque sim, foda-se. E nossa outra mula tá aqui. Viu que dá ser capturado seu pamonha? E é sério que prenderam o Guts, mas não removeram a prótese dele? Esse guarda deveria ser promovido. Sorte do Guts que o Puck tem um pó de plim-pim-pim pra curar ele. Se esse pó fizesse o Guts voar, aí sim o Puck seria a verdadeira sininha. Olha só, eu não me recordo se a capacidade do Puck de sentir o sentimento das outras pessoas continua. Então vou colocar um pecado só de dúvida. E se essa habilidade dele continua, já era pro Puck ter se tornado um rolo nessa altura do campeonato. E vamos lá, voltamos ao Apóstolo Mula. Ele ordena que seus soldados avancem por um local onde eles já passaram e ainda por cima o caminho está bloqueado. E o Gus sai do meio dos corpos porque é legal, porque sentido não tem. Os soldados do Cobra estavam vindo desse lado. Por trás do Guts vem outro soldado. E se esse soldado for da cidade, por que ele está atacando o Guts? Se o Guts está atacando os soldados do Cobra. Se for um soldado do Cobra e considerando o QI que eles demonstraram até então, eles com certeza iriam se atacar no corredor. E o Cobra é gravemente ferido na sua forma humana e mesmo assim continua vivo. E ainda bem que futuramente o Miura melhora muito o design dos apóstolos, pois o Cobra é uma cobra, com braços e pernas. Bom, as pessoas dizem que o Gus é humano, só que muito resistente. Não tá errado, porém ele é tão resistente que acontece isso com ele, mas ele continua vivo. Mesmo após levar uma surra, ser jogado longe devido ao coice do canhão, o filho da puta consegue ficar de pé, pegar a Dragon Slayer, cortar o Cobra no meio e sair como se nada tivesse acontecido. Enfim, o Puck disse que o motivo dele começar a acompanhar o Guts é para ver coisas interessantes. Ai ai, Puck, se você soubesse o que ele espera. Eu não gosto de gente fraca. Essa frase do Guts envelheceu como leite. Se o Guts soubesse o que ele espera, o velho oferece uma carona pro Guts, porém ele recusa. Mas ao ver que o Puck tá ali, ele aceita. Vai que ele precisa do pó de plim-pim-pim de novo. A marca do sacrifício atrai espíritos malignos. Esse, no caso, é um Incubus. Ele aparece diversas vezes, porém não faz sentido. Incubus é o equivalente masculino de uma sucubus, um demônio do sexo. Já tá errado ele atacar o Gus, que é um homem, e ainda por cima causar pesadelos. A não ser que esse seja o Incubus gay, o fetiche do Gus é pisar numa flecha, estar no corredor alagado e fazer sexo com o feto amaldiçoado do The Witcher 3.
Guts BDSM tá confirmado. O Guts explica que a marca do sacrifício atrai os espíritos malignos e tudo mais. Porém, como vemos no eclipse, a marca pode atingir qualquer lugar. Digamos que alguém tenha a marca no antebraço, que é o meu caso, e a pessoa perca o antebraço. A marca do sacrifício perderia o efeito. É uma pena que o Guts foi atingido no pescoço, pois se fosse em qualquer outro lugar, ele com certeza faria isso. A noite chega e é hora dos espíritos malignos tentarem atacar o Guts. Porém, eles convenientemente estão em um campo de batalha. E o Guts pediu somente uma coisa para essa inútil e ela não conseguiu cumprir. Eu gosto do Guts desse começo. É ele mesmo tentando se convencer de que as pessoas ao seu redor não importam. Mas se é sua primeira vez lendo Berserk, é mais ou menos isso que você imagina do Guts. Eu sou muito louco. Eu sou muito doido. Eu sou psicopata. Certo, agora vamos começar o arco do Conde. Isso vai ser uma bagunça. Lembra do apóstolo que o Guts estava atorando no começo? Então, podemos teorizar que quando o apóstolo está em sua forma humana, ele não é detectado pela marca do sacrifício. Mas o Conde mostra o contrário. Afinal, por que o Guts não aproveitou agora para atacar o Conde? Não parece ter muitos soldados e o Guts tem habilidade suficiente para atacar e fugir, assim como ele fez nos campos de batalha e principalmente no caso dos Júlios. E eu duvido que o Conde usaria sua forma de apóstolo em público. E novamente, no arco do Cobra, o Guts foi capturado porque quis, pois agora tem muito mais soldados e ele luta. Vargas. Precisamos falar sobre Vargas. Ele era o médico do castelo e ele racionalizou que o Conde se tornou um demônio por causa do Behelit. Mas em nenhum momento ele pensou, se eu pegar isso, vai dar errado. Bem que ele se torna um apóstolo, afinal ele não sabe como o Behelit funciona. E esse Behelit é a maior arma de Chekhov que eu já vi na história. Até agora o Griffith está levando esse Behelit, e pra quê? Ele vai enfiar no cu do Griffith? O general encontrou os esconderijos do Vargas por causa do pessoal fofoqueiro da cidade. Mas ninguém viu o general totalmente deformado? Nenhuma fofoquinha? Principalmente que depois do prédio desabar, o povo vai ver o que aconteceu. E não parece que ele pode voltar à sua forma humana, já que depois ele aparece ainda mais deformado. E falando nele, Berserker é tão foda que inspirou até mesmo os Las Plagas. O Guts se preparou para invadir o castelo, mas antes disso ele foi assistir o Vargas ser executado. Novamente, ele está de frente a frente com o Conde. Aparenta ter poucos soldados, e agora ele tá com o Puck, que tem uma habilidade parecida com a do Kuririn do Dragon Ball, mas prefere fazer com o Dulce do que salvar o Vargas. E nem me vem com, o Guts queria informação sobre o paradeiro da Mão de Deus. Ele sabe muito bem que para chamar a Mão de Deus ele precisa de um Behelit. E olha só, ele tá com Behelit. Ele poderia chamar o Griffith pro X1 a qualquer hora. E é por isso que o Skullknight nunca entrou no grupo. Se o Guts usar o Behelit, o Mestre dos Magos vai ter que lutar. E nós sabemos muito bem que ele é preguiçoso. E o Conde consegue ser mais uma mula. Puta que pariu, o Conde viu sua esposa sentando pro Baphomet e leva uma criatura mágica, de procedência duvidosa, para a filha dele. É uma lesma mesmo, viu? E essa menina aqui é uma imbecil também. Ela solta uma criatura mágica. Nenhum de vocês sabe o que ela pode fazer. Opa, quem é inocente parece legal. Eu sei. Mas sabe quem também parece ser legal? Inclusive, Conde, demite os arqueiros. Eles erraram todos os disparos. Com o Guts na frente deles. E o Guts é só um humano muito forte. Tão forte ao ponto de cortar um cavaleiro de armadura e uma pilastra com um único golpe. E como o Guts iria saber que o Conde iria atacá-lo por baixo, sentido aranha? Meu pênis tem 33 centímetros. E o Guts deixou o velho ali, mas ele matou o velho? Senão, porque o velho não fugiu ou se escondeu? O Guts levou uma surra e esse é o estado dele. Ele continua vivo, porém, ele pelo menos desmaiou dessa vez. O Conde tem toda a oportunidade para matar o Guts, mas prefere levar um sermão do Puck. E o Puck poderia aproveitar e curar o Guts agora, mas não. E agora o Conde ficou puto pelo fato da Teresa ter aparecido ali por causa do Puck. Se o Conde não levasse o Puck para casa, nada disso teria acontecido. E o Guts conseguiu acertar o Conde com faca de arremesso logo depois de acordar. Apenas algumas costelas quebradas. Isso é o mínimo que deveria acontecer com você, seu maluco. E o filho da puta tá carregando a Dragon Slayer com os dentes. O Zoro é um cabaço, o Miura é um gênio. E o Guts, com anos de experiência em combate, prefere ficar brincando com o Conde do que dar um jeito de finalizar ele. Tanto que, olha, o Conde usou o Behelit. E porque a dimensão da Mão de Deus era o quadro do Mac Asher. Certo. Vamos lá. Durante esse e o próximo capítulo é explicado como o sacrifício funciona, além da história do Conde. Para realizar um sacrifício é necessário um Behelit e pessoas para sacrificar. Essas pessoas receberão a marca do sacrifício. Um detalhe é que precisa ser alguém com quem você se importa.
Tendo tudo isso em mente, o Guts olha para um dos membros da Mão de Deus e o chama de Griffith, que olha para o Guts dizendo: você quer ser sacrificado de novo? Eu chamo de inútil. O Guts responde: você não seria nada sem mim. Durante o flashback do Conde, nós vemos que existia somente 4 membros da Mão de Deus. Ou seja, o tal Griffith se tornou um membro da Mão de Deus. E para isso ele teve que sacrificar o Guts, mas que de alguma forma conseguiu sobreviver. A situação só piora quando é mostrado um quadro em que o Guts e o tal Griffith têm um passado juntos. Miura foi simplesmente um gênio. Ao fazer a Era de Ouro ser enorme, para a gente esquecer do arco do espadachim negro. Bom, os espíritos tentam levar o Guts, mas ele deu um tiro para trás na direção do Griffith, e os espíritos o soltaram. Por que, já que o recuo foi para eles? Esse foi o plano que mais poderia dar errado que o Guts já teve. Os espíritos soltaram ele num susto, e a Teresa que promete que vai matar o Guts. Spoiler, ela nunca mais aparece. Porém, quem vai aparecer novamente sou eu, no vídeo da Era de Ouro. Então, aguardem. E a mentirada já começa forte. A porra do Guts recém-nascido caiu de pelo menos 1 metro e sobreviveu. E afinal de contas, há quanto tempo tá ali? É claro, tempo convenientemente suficiente para ele continuar vivo e o bando do Gambino achar ele. Até os personagens estão impressionados, nem eles acreditam na mentira. No começo, uns soldados do Gambino perguntam a ele se o filho que a Shizu abortou era dele. Ele responde que não sabe. Assim podemos entender que a Shizu é somente uma prostituta. Mas a dona aqui diz que o Gambino não se importa que sua mulher está morrendo. Ou seja, o Gambino é corno. Não só corno, como um corno manso, já que ele sabe que tá todo mundo comendo a esposa dele. Sei lá, vai ver era normal naquela época compartilhar sua esposa. E o gênio leva um garoto de 3 anos pro combate. Gambino é espartano, só pode. Eu diria que a presença do Guts só poderia atrapalhar, mas é exatamente isso que acontece, e provavelmente aconteceu mais de uma vez. Estupro. Porém, eles são um dos poucos que realmente tem uma importância para a história, porque outros é só pra chocar mesmo. E o Guts, com 9 anos, consegue mirar perfeitamente na boca do Donovan. Eu tô feliz, então sem pecado. Por isso o Detran manda os aviseiros. Donovan não fez a autoescola de cavalo. E o Gambino tem que ver melhor quem ele contrata, hein? Isso daí pode dar um prejuízo absurdo. Se existir redenção para o Gambino, não existe mais, ele matou um cachorro. O Guts nunca foi inteligente, ele quase cortou a coluna que sustenta a tenda. Imagina se esse troço cai e pega fogo por causa do lampião. Esse seria um ótimo final alternativo. Gambino tá com raiva do Guts por ele ter pedido a Shizu a perna. Foi dividir a esposa e deu nisso, ela morreu de DST, e a perna foi burro mesmo no meio do combate. Querendo ou não, o Gambino é foda, perdeu a perna, mas não perdeu o shape. E como na época não existia a bomba, meu veredito é natural. E é sério que 2 adultos não puderam contra uma criança de 11 anos? Guts foi atingido por uma flecha e caiu do precipício, mas continua vivo. E pior que ele levanta como se nada tivesse acontecido, nenhum osso quebrado. E ele ainda vence uma matilha de lobos. O Guts agora tem 15 anos e 12 de experiência. Pena que na época não existia CLT. Imagina se aposentar antes dos 40. Aliás, o Cebulão tá aqui. É legal ver como os famosos eram antes da fama. E é sério que o Bazuzo era tão foda assim? O Guts saiu somente com um arranhão. E aliás, sorte dele do machado do Bazuzo ter quebrado. O quê? Uma garota? Aí já começou a lacração. Amiga nórdica da diversidade vegana e feminista. Então, esse é o Griffith. Ainda bem que eu não sei o que vai acontecer, não é mesmo? E eis a maior mentira já contada na história. A amiga nórdica da diversidade vegana e feminista tem esquentado o Guts. Todos nós sabemos que foi o Griffith. Inclusive, Cavaleiros do Zodíaco copiou. Essa espada é grande. Foi o que ela disse. Eu quero você, Guts. Rapaz, nem a lacradora tá gostando desse assunto. E o viado do Griffith venceu. Porém, eu não tô o chamando de viado por ser afeminado ou algo do tipo. E sim por ele upar destreza e usar uma rapieira. Porém, o Guts não entendeu que atacar o líder de um bando não é uma boa ideia. Afinal, ele não põe inteligência, já que ele não vai usar Moonlight Sword. Então ele vai lá e morde a espada do Griffith. A minha reação é a mesma do Griffith. Eu não tenho um argumento pra colocar pecado. É só colocar. E mais uma vez o Griffith diz que quer o Guts. E novamente, nem a Sweet Baby tá aguentando essa verdade. Sim, galera. Banho dos Campeões. Mais uma edição confirmada, viu? As pessoas dizem que o Griffith nunca se importou com o bando, mas esquecem de dizer do resto. O Guts feriu soldados do bando e inclusive é confirmado que ele matou pelo menos um. Não sabemos se ele matou algum membro do bando do Falcão na invasão do castelo. E o resto aceita o Guts de boa. Nossa, olha esse colar do Griffith. Eu nunca vi nada parecido, não é mesmo? E esse aqui é o maior motivo para não confiarmos no Griffith. Ele quer ser presidente. Eu não vou enganar o povo. A Casca, porque acabou a criatividade, reclama que o Guts não seguiu as ordens. O Guts está no bando há 3 anos, como eles ainda não perceberam que o Guts não tem um ensino fundamental. E por que o Zod tá pelado? Ele perdeu a armadura, quebrou igual a Minecraft?
Tá fazendo uma challenge run de zerar o jogo pelado, ou tá, sei lá, novo jogo mais 99 com vitalidade no máximo. E é por isso que eu fico surpreso do Guts ser o primeiro humano a ferir o Zod em anos. Como ninguém nunca acertou um cara gigante que vai pro combate sem armadura. O bando do Gambino dizia que o Guts trazia azar. Ele até pode trazer azar, pergunta pra Casca. Mas em questão de sorte, ele é um baita de um filho da puta. Ele teve sorte em sobreviver, sorte em alguém achar ele, sorte em sobreviver tantos anos, sorte em alguém achar ele após a luta contra os lobos, sorte no machado do Bazuzo ter quebrado, sorte em derrotar o Griffith. Ele perdeu por ser burro. Não foi falta de sorte. Sorte do Griffith voltar para salvar ele do seu acampamento, e aqui de novo, ele teve sorte em quebrar a arma do Zod. Vitalidade, força, estamina e sorte. É só isso que ele tem. Aliás, Zod também é corno. Foreshadowing no chifre do Zod. O Miura é um gênio. Zod jogou o Guts de lado porque estava sendo atacado. Era só ter batido a cabeça dele. O Zod ataca e, claro, os personagens importantes sobrevivem. E como Griffith cortou o braço do Zod, mano, olha o braço desse monstro. 9 da matina, o dia tá pra começar. O Griffith sendo gay, usando uma rapieira, corta o braço do Nosferatu fucking Zod. Se o local onde o Griffith acertou fosse o mesmo local onde o Guts acertou antes, ok, mas não. O Guts acertou os pulsos e o ombro do Zod. O Griffith cortou logo o bíceps dele. O Griffith é jogado e infelizmente não fica paraplégico. Zod usou o braço dele para bater no Guts e colocou de volta. Majin Buu é minha pica. Guts acabou de ver Zod, uma criatura sobrenatural, apontando para o pé do Griffith e falando pro Guts: tu vai morrer. Eu, no lugar do Guts, ia embora só por precaução. Mas ele só vai fazer isso daqui 32 capítulos. E a Casca fica puta com o Guts por fato do Griffith estar machucado. Se a Casca soubesse o que ele espera... Esses guardas são os inúteis. Eles foram derrotados pelo Guts machucado e de muleta. Se eu fosse um dos aristocratas, era a fogueira na certa. Se fosse para resumir a Era de Ouro de uma forma rápida, seria: a Casca quer sentar pro Griffith, Griffith quer sentar pro Guts, e o Guts tá em busca do shape inexplicável. O juiz decide matar o Griffith durante a caçada, porém a flecha foi convenientemente bloqueada pelo Barrett. Mas mesmo depois que o Guts ouviu tudo do Zod, ele não acha nada suspeito. Mais tarde, o Griffith chama o Guts para ele matar um homem, como se eles não tivessem matado nenhum em tantos anos. A diferença é que ele coloca o Guts, que é praticamente um armário, para fazer stealth. Aliás, o Valhalla copiou. Quem diria, o Guts que matou uma criança iria abrir uma creche depois. Mas só depois de colocar mais 3 crianças em perigo. Eu até agora não consigo acreditar que o Guts conseguiu escapar e ficar impune. Os soldados viram um homem com uma espada tão grande quanto ele. A única pessoa que usa esse tipo de espada é o Guts. Bom, vou resumir o grande discurso do Gris de uma forma bem simples e direta. Ele é a interesseira da XJ6. Guts e Casca sobrevivem à queda de um penhasco caindo em um rio que aparenta estar muito rápido. Ainda mais, o Guts estava com uma flecha encravada. Guts foi o primeiro homem a ter mais de 1,80 over Lana Del Rey, Taylor Swift e Hoje Alcoólico, já que isso quase matou ele. A história da Casca, de forma resumida, é: ela foi vendida, quase foi abusada, assim como todo personagem desse mangá, porém o Griffith estava convenientemente ali para salvar ela. Griffith é uma mãe tipo Bruno, nunca pode ver uma criança sofrendo que quer salvar. Porém esse dia ele estava mais para a mãe de Nar. Griffith não fez nada de errado. Eu até concordo. Até eu dormiria com um calvo por um PS5. Griffith evoluiu de doador de cu para comedor de cu. Isso sim é um desenvolvimento de personagem. Então chegamos na Batalha dos 100 Soldados. E já começa como? Com a sorte do Guts de quebrar uma massa. Uma esfera maciça de metal. E ele vai lá e faz o quê? Quebra, como se não fosse nada. E ele ainda tira o capacete por motivos. Vai ver, ele upou um ponto de inteligência sem querer e o capacete ficou apertado. Por mais que a Casca possa ter corrido pra caralho, o tempo dela ir e voltar, esse tempo foi o suficiente pro Guts matar 100 soldados. Recrutamento forçado dá nisso. Cadê minhas capivarinhas? E gastaram dinheiro e material pra caralho. Estavam todos usando armadura de placa. Thiago Braga tá tendo orgasmo agora mesmo. Avisa o Daniel Penin que é o Guts que está por trás da Blaze. Alguém também poderia chamar o Detran. O Guts está de cavalo e sem capacete. E a espada do Guts finalmente quebrou. E o Zod lançou a sua espada para o Guts, que caiu na frente dele. E porque o Zod está ajudando o Guts, para o Guts ser sacrificado. Ok, porém ele também salvou o homem que vai destruir Falconia e ele mesmo. Se o Griffith saber disso, o Zod é demitido. O Guts finalmente sai do bando para seguir seus sonhos, e não porque o Zod avisou. O sonho do Guts é estar no mesmo patamar do Griffith, porém sem títulos ou posições. Então, como? E a Casca é uma puta fofoqueira. Tudo que vai acontecer a partir de agora é culpa dela. Griffith desafia o Guts. Se o Guts ganhar, ele pode ir embora. Senão, Griffith mata o Guts. Ou seja, de qualquer forma, o Griffith perde o Guts.
Tá aqui o Skull Knight, o grande mestre dos magos do mundo de Berserk. Aparece, fala um monte de bosta e vai embora. Ele sabe de tudo que vai acontecer no eclipse, o sacrifício e tudo mais. E ele deixa acontecer. Existe uma teoria que diz que o Skull Knight é o Guts do futuro. E levando em consideração que o Guts é um idiota, ele não conseguiu entender o que o Guts do futuro disse e o Guts do futuro não soube explicar. O Griffith sentou a lenha na Charlotte enquanto pensava no Guts. A partir de agora, sempre quando eu for me referir ao eclipse, eu vou chamá-lo de Banhão dos Campeões. E de novo, as coisas dão errado por causa de uma fofoqueira. O rei fica puto que o Griffith comeu a filha dele primeiro, e cria uma emboscada pro resto do bando. Porém, como sempre, os personagens importantes sobrevivem. Guts deixou de ganhar dinheiro sendo general para entrar no clube da luta. Durante o ataque ao acampamento, o Kushon usa essas argolas para atacar o Guts, que as pega de forma perfeita no ar antes de acertar ele. Além de cintil aranha, ele também tem um instinto superior. As Urumis realmente existiram, porém isso tá exagerado de uma maneira que o indiano podia mandar uma bancaia a qualquer hora. Já se passou um ano desde que o Guts saiu do bando do Falcão, e ele estava treinando dessa maneira. Essa é a busca pelo chip mais arriscada que eu já vi na minha vida. Guts com certeza estava usando o suplemento do Cariani para ter essa ideia. Você quebrou sua espada. Sério? Sério que foi só a espada? Pena que na época não existia raio-x, pois além de alguns ossos quebrados, ele com certeza quebrou o cérebro de vez nessa. Chegou a hora de salvar o Griffith, e durante vários momentos eles passam por lugares importantes e ninguém vê eles. Foreshadowing do próximo vídeo. Skull Knight aparece e salva o Rickert e tipo, não faz nada. Quero dizer, ele não matou nenhum apóstolo. E aliás, aqui é a inspiração do Torrent. Até isso Elden Ring pegou de Berserk. Até o final da masmorra eles não encontram um único guarda, só aqueles dois lá fora. E o que o Quasimodo esperava ficando ali. Qualquer um podia matá-lo a qualquer hora e ele fazendo cena. E o Guts, com um espadão em uma escadaria apertada, consegue tranquilamente derrotar todos os soldados. Sabe aquela história de que em Star Wars o Império recruta qualquer um sem treinamento? Então, aqui eu acho que é a mesma coisa. Tem duas mãos, já pode ser soldado. Tanto que os soldados erram todos os tiros, sendo que o Guts com 9 anos consegue acertar o Donovan em cheio. O rei faz uma puta cena para que ordene que chamem os Bakracas. Porém, do jeito que a cena é montada, parece que os Bakracas estavam a 2 passos atrás dele. Como assim esta mulher está cuidando do meu homem? Eu sei que não é isso, mas parece muito. Porque eu tenho a impressão de que o Miura não sabia o que fazer com a princesa. Um dardo do Bakraka não acertou a Charlotte, aí o Bakraka diz, a gente tem um antídoto, devolve ela pra gente. E tipo, ela só sai. O quão fundo é essa água pro Bakraka aquático poder nadar em alta velocidade e ficar totalmente submerso? É raso e quando ele move, seu corpo fica por fora d'água. E não parece ser um sistema de buraco, tipo aquele jogo de bater na marmota. E aqui na luta contra o Bakraka gordo, Guts aprende com o Leal a lançar facas. Um puta detalhe legal. A Bakraka mulher soltou um gás e usa a faísca produzida por suas pulseiras para criar tipo um lança-chamas. Porém, o gás convenientemente não foi para o lado dela. Tipo, não é assim que gás funciona. Depois dos soldados normais falharem, os Bakraks também, o rei decide chamar Willow, o homem que nunca foi adaptado. Esse rei é muito burro. Ele podia ter mandado logo os Bakrakas atacarem na masmorra e se desse errado mandar Willow de logo em seguida na passagem secreta, já que o bando estaria funilado. Por isso a guerra estava durando 100 anos. Não existiu nenhum rei competente em 100 anos. A violência do Willow é o que nunca fez ele ser adaptado. E finalmente temos a sensação de um perigo real. Willow é extremamente forte. Ele arremessa a lança que possui um cadáver e o Guts desvia a lança com um tapa. O Guts fica surpreso pelo Willow de conseguir segurar sua espada. Disse o homem que acabou de desviar uma lança no tapa. Algo que venho notado é que todo cavalo combina com seu cavaleiro. Não é exceção pro Willow, o cavalo dele tá cheiradaço. O Willow acabou de quebrar uma pedra no soco e não consegue vencer o Guts, que é só um humano. Inclusive, ele tá usando um pedaço de pau e a espada do Guts não corta o pedaço de pau. Uma banda maciça de metal? Ok, pau não. Ah não, é que o Willow é muito mais forte. Foda-se. É o mesmo princípio de cortar uma árvore. Bate, bate, até que uma hora corta. Agora é a vez do Willow de segurar a espada do Guts com os dentes. Miura tava muito inspirado nesse dia. Olha o macaco! A fórmula de aposta do Willow é uma pinguaria. Não, desculpa, uma pinguaria praticamente Willow. Em Gênesis 69 diz: no 8º dia, Peter Jordan viu Deus criar Miura e descansar. Willow tira uma árvore e bate no Guts, que só desmaiou. E porque o pinto do Willow fica na boca, tipo, toda vez ele vai sentir o gosto do próprio sêmen. Não parece ser um acordo muito bom. O Guts acorda e corta o pau do Willow. A primeira transição de gênero da história.
Ângulo nada suspeito, né, Miura? Guts novamente é arremessado, mas ele nem desmaia dessa vez. Eu não acho um grande absurdo o Guts derrotar o Will. Afinal, ele é menor e mais fraco que o Zod. Eu só disse isso para lembrar que o Griffith cortou o braço do Zod, enquanto o Guts teve uma puta dificuldade para matar o Will. Griffith foi torturado durante 1 ano, e esse é o estado dele. Ele consegue pegar uma carroça e guiar os cavalos por um certo ponto. E o Griffith finalmente coringou. Ele tenta se matar com essa maneira, porém, convenientemente, o BR ele estava ali. Senhoras e senhores que chegaram até aqui, chegou a hora. Chegou a hora do banhão dos campeões. Vai começar a putaria! Eu não apresentei os membros da Mão de Deus no vídeo sobre o Espadachim Negro, então vou apresentar eles agora. Temos a Amy White, o Mike Conquista e o Gordão do XJ. Todos eles são inúteis, com exceção do Void, vulgo Megamente. Então, o Void diz que o Griffith foi escolhido pela lei da casualidade. Casualidade é a minha pica. Eles interferiram pra caralho. O Zod salvando o Guts na batalha de Dodrey e salvando o Griffith do Weevil. Eu o sacrifico. Disse a Putinha. Sério que os apóstolos tinham que esperar a marca do sacrifício? Imagina se o Griffith mudasse de ideia no último segundo. Seria viagem perdida. Que é o caso do Zod, ele chegou atrasado e o Sconart não deixa ele entrar. Ideia do mal. Quando estamos lendo uma obra, já estamos presos na mão do autor. Mas a ideia do mal é um personagem que controla o roteiro dentro da obra. Isso é estúpido, igual quem defende a ideia do mal. Simplesmente não importa o que aconteça, tudo só depende da ideia do mal querer. Se ela quiser que algo acontece, acontece. Se o Guts derrotar um inimigo poderoso, não foi pelo seu esforço, e sim porque a ideia do mal quis. E se você defende a ideia do mal, além de estúpido, você é corno. E o Guts, antes de descer o cacete em um apóstolo, estava descendo o cacete nos apóstolos, usando um chifre de outro apóstolo. E como o Miura ousou colocar 2 apóstolos praticamente iguais, sendo sincero, o Miura deixou muito a desejar nesse momento. Já chega! É a mim que você quer comer! Você já esqueceu? Eu quero te comer enquanto você come ela. E o Skull Knight me apareceu só agora. Esse desgraçado pode teleportar ou algo semelhante. Parece que não chegou a hora deles. Seu filho de uma puta. Não chegou a hora deles porque você salvou ele, seu animal. Você também podia ter salvado o resto, seu desgraçado. Na verdade, isso nem deveria ter acontecido, seu filho de uma puta. Eu odeio o Twitter. Os twitteiros dizem que Berserk é uma obra machista e que celebra a violência e esse tipo de coisa. É nesse momento que Berserk deixa de ser sobre o Guts e se torna sobre a casca. Ah, você tá esperando eu tirar pecado? Se toca, eu tirei 1000 lá no começo. Afinal, toma mais um. Ela só confia na Erika. E foi assim que o feminismo começou. Skull Knight é um puta desgraçado. Eu já deixei isso daqui bem claro. Ele sabia de tudo, que o Guts seria marcado e que teria que lutar contra os espíritos. Tanto que ele diz, esse é agora o nosso mundo. E por que o feto amaldiçoado só defende a casca? Ele é feminista também? Afinal, feto feminista, que contraditório. Ah não, é que a casca não pode se defender. Machista! O Goto havia acabado de fazer uma espada, e o Guts quebra a espada recém-feita contra um apóstolo cachorro meio javali. Enquanto a espada antiga dele só foi quebrar no meio de um combate, e no dia anterior havia derrotado 100 soldados e inclusive quebrado uma esfera maciça de metal. E a sorte dele agiu mais uma vez para ele conseguir encontrar a Dragon Slayer. E finalizamos por aqui. O próximo vídeo é sobre o Arco das Crianças Perdidas. Como assim existe Berserk depois da Era de Ouro? Durante toda a Era de Ouro é apontado o fato da Casca ser uma mulher e ser uma guerreira. Porém, agora temos a Farnese, que não é uma guerreira qualquer, ela faz parte das Sagradas Correntes, que por mais que seja um emprego de fachada, faz parte do Vaticano, ou seja, eles são um grupo minimamente conhecido. Além do fato de que ela faz parte da realeza. Bom, temos esses ladrões que não viram Guts, sendo que ele estava literalmente do lado deles. E o Guts ia deixar a Jill ser morta, mas convenientemente um raio caiu e iluminou o local. Por algum motivo o Guts está se preocupando com a Jill, e o Guts não matou ninguém do vilarejo. É porque eles eram inocentes, mas de qualquer forma, eles ameaçaram o Guts. Qual a diferença desse bando de velho para qualquer outro soldado que o Guts matou? A diferença é que eles não trabalham para um apóstolo? Novamente, voltamos ao arco de espadachim negros e esses soldados. Eles trabalhavam para um apóstolo? Sim, porém, indiretamente. O Guts matou eles? Nós não sabemos. Os elfos do Vale da Neblina atacam as cidades próximas, matando crianças e animais. Pena que na época não existia SBP, era só bater um baigão na floresta e pronto. Dragon Slayer foi a primeira Highcast elétrica. Puta que pariu, não é possível. Afinal, se os elfos Lashup atacassem o Guts, ele ia fazer o quê? Jogar a criança, bater com a criança? Porque ele não se importa, já que a criança teve que fugir sozinha do celeiro em chamas. Loli,
Eu geralmente edito usando 3 ou 4 faixas de imagem, mas agora eu vou adicionar mais umas 5 só pra garantir a censura. Senão o YouTube manda a polícia bater na minha porta. O Puck chega à conclusão de que os elfos da Shopee não são elfos de verdade pelo seu comportamento infantil. Novamente, quem percebeu isso foi o Puck. Puck que faz briga por qualquer coisa e que consegue ser mais infantil do que uma criança da 5ª série. A Rocinha envenenou o Gus usando Poison Powder e ele tenta se curar usando sangue de cobra e uma folha de coca. No caso, a folha de coca é pra ele ficar ligadão e matar os espíritos da noite. Pena que na época não existia eletrônica. E por que a Jill tá preocupada se o Gus tá matando os espíritos com violência, sendo que eles já estão mortos? Aliás, o Gus tá drogado, literalmente, mas consegue parar o ataque convenientemente antes de acertar a Jill. E o miserável literalmente se joga do precipício. Afinal, se nada aconteceu com ele caindo até agora, não é agora que vai acontecer. Afinal, a ideia do mal não colocou o dano de queda no servidor. Agora a gente tem a história do Pirkaf, e é claro que eu vou explicar da minha maneira. Pirkaf era metade elfo e metade humano. Porque seu pai foi corno? Infelizmente não. E sim por causa da magia dos elfos que salvaram o Pirkaf quando era criança. Ele sofria bullying, sendo chamado de Dumbo de maconheiro, ele fugiu para procurar os elfos e encontrou. Os elfos explicaram a história dele e tudo mais, porém os elfos transformaram a vila dele em uma floresta, pois os pais do Pirkaf não explicaram a história pra ele. Que bando de elfo filha da puta, hein? Moral da história, todo mundo é arrombado. E a história da Rocinha é aquela idiota, acreditou na história e foi pro meio da floresta. Final alternativo, ela foi comida por um lobo. A Rocinha parece, demorou pra marca detectar ela. No arco do Cobra, o Gus estava preso e consideravelmente longe do Cobra, e mesmo assim a marca fez um efeito muito rápido. É que é pior, já que a Rocinha tá acompanhada dos elfos da Shopee. Vai ver se o servidor tava com lag, não sei. A Rocinha foge, leva Jill junto e o Gus vai atrás. No Vale da Neblina descobrimos que a Rocinha transforma os adultos em insetos gigantes para impedir que alguém chegue perto dela. Inclusive, os insetos que deram origem ao Smaug e ao Ornstein. A quantidade de pecados que eu adicionar é a quantidade de vezes que eu morri por Smaug e por Ornstein. Porém, eu não tenho meu save do Dark Souls 1, e provavelmente foi muito mais do que esse. Puck encontra Jill e temos aquela cena que eu mostrei no primeiro vídeo, que são os elfos da Rocinha, que são crianças tentando agir como adultos. E aí, Puck, tá feliz agora? Já adicionamos 5 pecados porque é sorte, e a resistência do nosso simples humano extrapola todos os limites. Os elfos da Rocinha grudam no corpo do Gus e a minha pergunta é, alguém alérgico à abelha também teria alergia a eles? Enfim, para se livrar, ele se joga no fogo, depois usa o líquido dos casulos para apagar o fogo. Isso é muito inteligente, porque você adicionou e não removeu. Furo de roteiro. O Guts é burro. Esse arco tem a fama de ter o Guts mais violento que nós já vimos, mas não. O arco em si é violento, mas o Guts tá até que bastante racional. E isso só acontece porque a Rocinha chama o Gus de monstro. A Rocinha que matou, centenas de crianças inocentes? E na moral, essa forma dela é muito foda. Guts sobreviveu a essa queda, além dele atingir a Rocinha no ângulo que convenientemente não acerta Jill. Inclusive, mais uma que coringou. Além de convenientemente ter sobrevivido a uma queda absurda, dessa vez ele conseguiu cair na água. O Puck não queria que o Gus matasse a Rocinha, porque ele é burro. A Rocinha tá ferida e sofrendo, ela poderia demorar uns bons minutos até morrer. E se ela fosse embora, ela poderia fazer tudo de novo. E convenientemente, os Cavaleiros das Correntes acham o Gus na hora que ele ia matar a Rocinha e acidentalmente a Jill. O Guts fica na noia de que ele matou as crianças, mas sendo que elas praticamente já estavam condenadas. Nada garante que após matar a Rocinha, os elfos iriam voltar à forma normal, e as que estavam nos casulos não tinham salvação mesmo. E continuaremos no arco da convicção. Esse vídeo aqui foi mais curto porque eu separei os 2 arcos, para tentar manter uma frequência. Até semana que vem. E adivinha que ele chegou atrasado de novo. Atenção a todos os espectadores. A OMS adverte. Consumir um Berrelit não é nada saudável. Gus está todo fudido por causa da luta contra a Eurocine, mas ele vai lutar. E dessa vez tem muito mais soldados do que no arco do Espadachim Negro. Porém, é claro que tem desculpa pro Gus vencer. Os Cavaleiros das Sagradas Correntes são filhos de nobres que nunca entraram em combate, exceto Aslan. Ou seja, os Cavaleiros Sagrados são um emprego de fachada. Bando de burguês safado! Inclusive, o Sérpico não gosta de sangue. Se ele soubesse o que ele espera... E aliás, Sérpico tem uma máscara de raposa, ou seja, ele é furry. E a Farnese quase mata o Guts sem querer. Esse seria um ótimo final alternativo. E a Farnese está perdendo o tempo chicoteando o Guts, já que ele poderia desviar. Obrigado por notar, Puck. Mundo de Berserk, Jesus é um pombo. Farnese literalmente gosta de BDSM. Ela e o Guts seriam um ótimo casal. O Puck explica que pessoas que não prestam atenção em elfo não podem vê-lo. Porém, isso acontece principalmente com pessoas da igreja. Por isso, a Farnese não consegue vê-lo nesse momento. Porém, o Sérpico vai poder ver o Puck daqui a pouco. Vai ver o Sérpico só vai pra igreja pra pegar uma mulher bonita. Eis a inspiração para os cachorros do Dark Souls 3. Os espíritos que ignoraram o Sérpico agora tentam atacar a Farnese. Enfim, a masculinidade tóxica. Eu dei a bunda pra 15 cavalos diferentes. Gus deu sorte de não decapitar a Farnese.
E o poder do Puck continua. Ele consegue entender toda a situação do Guts. Mas antes ele sentiu os sentimentos, agora ele consegue ver. Enfim, tem que nerfar essa porra. Além de BDSM, Farnese também tem tesão em violência. E o espírito que é cavalgar no Guts, ou a vontade dos seres vivos pode influenciar os espíritos ou vice-versa. Então o Guts possuído cometeria suicídio? E afinal, o Guts está todo contorcido para essa cena fazer sentido. O Zod tá entediado porque não consegue achar ninguém forte pra lutar com ele. Eis a inspiração para o One Punch Man. O Griffith aparece e corta o chifre do Zod. Agora, ele só é meio corno. E porque o chifre cortado ficou ali. Quando o Will e o Conde morreram, todos os seus traços de apóstolo foram sugados para o inferno. Eu quero acreditar que esse chifre do Zod tá servindo de algum berrante por aí. O feto aparece e dá uma desconate, mas pelo menos ele avisou que a Casca fugiu da casinha do cachorro, já que a Erika levou a Casca para passear sem coleira. Guts é esquizofrênico. Em resumo, o grande vilão desse arco é a Igreja Universal. Não conta como pecado, eu só queria apontar uma coisa. Desde criança, a Farnese queimava hereges. Se ela encontrasse um Berlit, ela seria o apóstolo mais insano que a gente já viu. Miura queria muito fazer um hentai com tema medieval, mas ele exagerou na lore e assim, nasceu Berserk. Guts convenientemente chega na hora de salvar o Isidoro, e o Koshan diz que ele está atrás da Terra Sagrada, e esse local é a Torre da Condenação. Porém, eles vão demorar pra caralho pra chegar lá. Farnese teve um orgasmo instantâneo ao chegar na sala de tortura. Luca, a melhor personagem desse arco é uma das pessoas mais gentis que existiram em toda a ficção. Em contraste a Luca, a gente tem a Nina. Quem conhece ela sabe muito bem. Porém, eu não tenho fôlego para expressar o meu ódio. Puta, vadia, safada, vagabunda, estranha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapaliga, esquisita, esquizofrênica, cadelante, feia, aleijada, aloprada, atropelada, bula, idiota, cachorra, cadela, blaze de alho, fedida, otaka, filha da puta, desenelada, golda, paranoica, louca, dona, sem amigos, monoteta, professora, cona, peluda, lombada, sem bunda, descabelada, vaca, imbecil, veia, lampela, meletliz, paquita, mal comida, alebentada, lixo, cholume, sua mãe é uma puta, sua melda, sua bosta, sua pola, cuzona completa! Joaquim, o primeiro gado da história. E ele vai ser gado de quem? Da Nina. Sim, sempre que eu precisar citar essa puta, eu vou adicionar 5 pecados. A filha da puta convida Joaquim pra uma suruba, com álcool, drogas, miojo e um furry. É a bela e belinha da era medieval. Aliás... Bafomé! Vem aqui na minha casa me enfeitar, diabo! Mio disse, o Miura queria muito fazer um hentai. Porém, na verdade, o miojo é feito de cadáveres. Nesse momento, o Miura lembrou que estava fazendo Berserk. Além de jogar o Joaquim do penhasco, a Bela e Belinha ainda joga uma pedra na Luca. O único pecado da Luca foi ter salvado a Nina, ao invés de tê-la jogado no penhasco. Joaquim morreu por não saber ler nas entrelinhas. A filha da puta disse, você iria ao inferno comigo? Se Joaquim tivesse lido Boa Noite Pum Pum, ele saberia muito bem o que significa. Ah não, o Joaquim sobreviveu, então esquece. E tá aqui a inspiração para aquelas rodas filhas da puta. Vai se fuder, Miura. Guts e Isidoro começam a andar juntos a partir de agora. Um homem forte com um passado obscuro, tendo uma criança como companheiro. Inspiração para The Last of Us. Luca ouviu que o Guts procura uma garota com uma marca e o leva até sua tenda, onde a Casca está. Mas é claro que a Nina ia foder com tudo. A Nina e o pessoal da suruba acreditam que a Casca é uma bruxa, por ela invocar os espíritos. Então eles decidem sacrificar a Nina. Eu fico muito triste, canadice aberto, filho da puta! Isso removeria muitos pecados, mas o Isidoro interviu. Os cavaleiros sagrados são um emprego de fachada. Eu sei e já deixei isso bem claro. Mas eles estão de lança. Eles podem atacar de uma distância relativamente segura. Mas mesmo assim, eles morrem pros pelados. Ah, mas é que eles foram possuídos. Foda-se. Eles continuam pelados e sem armas. Só parece que cheiraram muito pó. O que não seria estranho, já que eles estavam usando um monte de droga na suruba. Porque até mesmo o Isidoro consegue bater neles. Eu tava chamando esse cara de furry, zoando. Mas eu esqueci que essa cabeça de bode é realmente uma máscara. Ou seja, a fursuit dele. Então o ovo do Faustão realiza o seu sonho e o transforma em um furry de verdade. E todos ficam olhando, o furry querendo comer a casca. Os filhos ficam olhando, e todos os cavaleiros na frente deles. E ninguém faz nada, tá todo mundo parado. O Sérpico podemos entender, porque ele também é furry. O resto, talvez. Aliás, o furry é o Capra Demon. E o Guts chega na hora, como sempre. O Guts lança uma bomba de fumaça na direção certa. Tipo, o Sérpico perderia a visão dele, porém ele também perderia a visão do Sérpico. E afinal, porque a bomba de fumaça se só tem um caminho? Guts seria um péssimo jogador de CS. E porque o Guts é um justo Sérpico? Sérpico fica surpreso pelo Guts pegar sua rapier. Eu estou surpreso que o Guts não meteu logo a boca na espada do Sérpico. E essa desgraçada da Nina ainda bateu na casca. Griffith é um santo perto dessa imunda. Até os servos da Universal chamam ela de arrombada e vão executar ela. Porém, no meio do caminho, ela denuncia a casca. E os servos estão levando ela de volta para a cela. Por que se vão matar a Nina daqui a 30 minutos? Porque quando a Luca não matou a Nina, você colocou só um pecado e agora são 10. Porque a Luca é a Luca. E a Luca é perfeita.
A Luca lança uma pedra na janela e o cara joga a escada. Ele nem viu quem era. Invadir esse local deve ser muito fácil. E ela salva a Nina de novo. Porém, a filha da puta mente sobre a casca. Feto amaldiçoado tá protegendo a casca dentro da slime. Mas se a casca está em teoria parada, porque ela só não passou direto, já que a slime tá em movimento. Ou ela tem um tipo de balão. E adivinha quem conseguiu chegar na hora? A partir desse momento, eu nunca mais irei sentir raiva do Skunash. Ele salvou a Luca. Porém, quem também chega convenientemente na hora, é claro, o Guts. E porque as asas do Mosgo são presas na sua roupa, ou a roupa começou a fazer parte do corpo dele. O Guts gosta de morder as coisas, né? Por isso a criatura das trevas é um cachorro. Algo que poderia resolver esse problema é um capacete e viseira. Mas eu acho que o Guts começou a achar isso coisa de enorme e não quer mais usar. No caso do Guts devia ser uma focinheira, mas eu acho que não existia na época. O ovo do Faustão é uma criança de 12 anos que assistiu Death Note e concorda com o Goku Black. As pessoas são riscas por isso devem morrer. Vai tomar no cu. Mas até mesmo ele admite que a Luca é foda. Eu tava falando do Mosgos, mas o médico literalmente virou um passarinho. Skunash coloca a culpa na sua espada por ter errado o golpe. A ideia do mal é muito detalhista. Até a torre presa tem um formato certo. E ainda dizem que é a casualidade. E nós temos esse quadro maldito. O ovo sacrificou o mundo. Porém, não foi o mundo literal. Foi o seu conceito de mundo que se limitava àquele local. Muita teoria merda surgiu por causa disso. Os membros da mão de Deus só estão aqui para lembrar do eclipse e desenvolver o Guts. Nada mais. E nem são eles mesmos, é só uma ilusão. Já que o único que pode se defender de forma efetiva é o Megamente. Enquanto a putaria tá rolando de forma generalizada, o Skunash tá aqui, mas pelo menos ele tá salvando a Luca. Ele sobreviveu a uma puta queda além da sua que ele tava levando do Moscos. Quem também sobreviveu à queda é a Nina. A ideia do mal deve gostar muito dela. O slime só atacou agora por pura simbologia, já que eles poderiam atacar a qualquer hora. Ah não, mas é por causa do fogo do Mosgos. Independente, irmão, Mosgos estava ocupado demais com o Guts. A única explicação é, quando o Mosgos caiu, ele causou um impacto em uma ventania e todo o fogo apagou. Porém, ele continuou pegando fogo. Uma coisa é o Guts e companhia sobreviverem por causa das tochas. Outra é o desmoronamento da torre. E na moral, os Kushans demoraram. E eles estão com o exército inteiro, sendo que a luta já acabou. Impressão minha, o arrombado ficou mais diva, e o Zod foi promovido a Uber. Farnese parou de acreditar em Deus para seguir o Guts. Ela foi a primeira fã de Berserk que já existiu. E a Nina consegue ser uma arrombada, até quando tá se redimindo. E nós continuaremos no arco do Falcão Milenar. Eu tava brincando quando eu disse que a Erika tratava a casca que nem um cachorro, mas o plano dela é literalmente acorrentar a casca na mina. Rickard teve coragem de encontrar o Griffith no cemitério de espadas, mesmo com todos os sinais do Guts. E afinal, como o Griffith encontrou a casa do Godo? Fora o Guts e o Rickard, o único que sabe é o Skunash, mas ele também é fofoqueiro. E o Rickard impede o Guts de atacar. A partir de agora, é tudo culpa dele, já que nessa época, o Griffith ainda não tinha invulnerabilidade. E de onde o Griffith tirou o Zod? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? Um colega meu me apontou que essa espada tá censurando o pinto do Zod. Eu não consigo mais olhar esse quadro da mesma maneira. E falando nele, eu esqueci completamente. Ele foi a inspiração para o Taro Jimbo. Desculpa pela demora. E o fato do Griffith não levar a casca e nem matar o Guts agora é o motivo da gente ter 2 arcos inteiros. Griffith podia ter nos poupado 196 capítulos. E olha que talvez tenha mais. Então o Zod destrói a mina élfica que impediu os espíritos de atacarem a casca. Agora a única alternativa se tornou o reino dos elfos. Por culpa do Zod, a gente vai passar uns anos na porra de um barco. Bom, agora que o Império Kushan vai ser importante, eu vou chamar o Kushan importante de Kushan importante. E pensar que essa porra aqui tá no museu, e esse quadro não. E ninguém achou estranho o fato do grande líder do bando do Falcão ter desaparecido durante 3 anos e ter voltado do nada? E com puta exército ainda por cima. E nem se questionam onde estão os antigos membros, que também tinham uma certa fama. Griffith pode ser um arrombado, mas ele é fabuloso. Sua maior preocupação são os cavalos combinados com os cavaleiros. Loli 2, tá com dó de bandido? Leva pra casa. A Farnese levou o mendigo do Sérpico. Um cara que é praticamente um mendigo e adotado por uma garota maluca com sede de poder, e que o trata como um cachorro. Sorte do Sérpico que na época não existia motosserra. A diferença é que ele e a Farnese são irmãos. O Sérpico sabe, mas não acha errado. Berserk é tão foda que inspirou família sacana. Guts se livrou da possessão na força do ódio. O Puck tava olhando. Por diversos momentos, a casca não consegue seguir ordens simples. Mas agora ela conseguiu racionalizar em pegar uma faga e se livrar das cordas. Pena por Gus que a casca nunca gostou de BDSM. E o que aconteceu? Eu virei a página do nada. Beijo. Além de hentai, o Miura queria fazer comédia romântica. Lobo da esquizofrenia, que mantém a prótese metálica. Ou seja, além de furry, ele é um animatrônico.
E o Isidoro aparece do nada em um momento super conveniente. Não só ele, o Sérpico e a Farnese também. Nem Berserk consegue escapar do clichê da personagem feminina cortar o cabelo como sinal de desenvolvimento. E me perdoem porque eu errei de novo. Berserk criou esse clichê, o resto copiou. E agora oficialmente o time tá montado. Guts é o guerreiro, Puck é o healer, Isidoro é o ladino, Sérpico é viado, Casca é inútil e a Farnese também. Porque até o Sérpico admite sem querer que ela é inútil. E ele nem queria entrar na jornada, ele só tá ali porque a Farnese desistiu de ser rica e decidiu fazer mochilão até o reino dos elfos com Guts. Eu não preciso dizer que o Sérpico é o gado desse arco. E o Isidoro deve ser muito forte, porque uma pedra conseguiu fazer o Troll soltar a Casca e a Farnese. Troll que parece mais um rato da polista. E a partir de agora, o perigo acabou. Eles têm um mago, também conhecido como o modo fácil do Dark Souls. Se um elfo fazendo bobagem o tempo todo não era o suficiente, agora temos dois. A parte das criaturas mágicas estarem aparecendo agora é porque todos os apóstolos estão no exército do Grift. Eu vou reclamar disso daqui a pouco. A Para encontra um velho e ele passa a quest. Os trolls estão atacando a vila dele e ele foi procurar a bruxa. Enquanto ele explicava que para encontrar a bruxa eles precisam entrar na proteção, eles entram dentro da proteção enquanto explicavam sobre a proteção. Essa lei da casualidade tá foda, viu? E lá vamos nós aprender um sistema de RPG totalmente novo, de Dark Souls diretamente para um filme da Disney. Outra vidente que sabia de tudo e mesmo assim deixa tudo acontecer. Ela sabe que vai morrer na invasão do Grumbeld e fica ali, texto pra caralho. E tudo isso pra explicar que elfos, trolls vêm da puta que pariu ou de onde a ideia do mal quiser. E mais coisa inútil sobre o Beyblade. Nenhum apóstolo pode ir contra um membro da mão de Deus. Por isso o exército do Grift é majoritariamente formado por apóstolos, já que assim nenhum vai poder trair ele. De qualquer forma, literalmente, a única coisa que o Guts pode fazer com o Beyblade é enfiar no cu do Grift e rezar. Elfos, trolls, dragões, unicórnios e armas mágicas. Virou daí dessa porra. Pelo menos o Sérpico deixou de ser gay e agora tá vestindo um tapete do Aladdin. Tive que é uma nerd desgraçada e temos os dois filhos da puta juntos. Agora eles podem usar o cabelo da Shirk para conversar via telepatia. Porém, para deixar equilibrado, só a Shirk pode contatar eles. Em outras palavras, ela virou uma antena. O fato da magia ser tão roubada no mundo de Berserk é porque ela é totalmente baseada na imaginação. Porque até as armas precisam de imaginação. Então o mago esquizofrênico seria o mais poderoso do mundo? Enfim, porque os magos usam essa roupa que os denunciam imediatamente, já que época da Inquisição, né? Qual seria o efeito da vestimenta aqui? Ela é feita de algum tecido mágico? Porque se for, porque tem que ter o exato formato de uma roupa de bruxa. Se o principal for o tecido, pode ter qualquer formato. Vai ver se é um uniforme do mundo mágico e você não pode entrar sem ele. Sérpico consegue cortar os trolls como se fosse manteiga, mas só foi aparecer um e ele foge. Mas no final, era só drama, porque só foi a Farnese entrar em perigo e ele luta. E o Gus estava aqui fazendo foda-se, mas aparece quando é conveniente. E esse cara que mataram a Shirk porque ela é uma bruxa. A Farnese viu, mas ela desiste. Por quê? Porque ela também matou hereges no passado. Isso mesmo, ela ia deixar a Shirk morrer e condenar por tabela ela, a Casca, o Sérpico, o Isidoro, o Gus e todos os habitantes da vila. Pelo menos não podemos chamar ela de hipócrita. Eu aposto R$10 que nesse momento a Casca voltou a falar só pra xingar ela. Agora a gente tem esse bicho, um ogro, que por respeito ao meu mano Shrek, eu não vou chamá-lo de ogro, e sim de sua mãe. Sua mãe, diferente dos trolls, não é afetada por magia. Motivo, razão ou circunstância? Roteiro. Brincadeira. É que pra magia fazer efeito, a criatura precisa estar de guarda baixa. Ou seja, é uma desculpa pro Gus continuar sendo o cara mais foda do grupo. Sérpico não conseguiu a buceta da Farnese e decidiu se matar na luta. What the fuck? O que o Sapa tá fazendo? Enquanto isso, os trolls estavam assistindo a luta esse tempo todo. Eu não jogo. Essa luta é muito foda. E como a magia de ataque não funciona, a Shirk vira um Moisés reverso e cria uma enchente. O Isidoro percebe que ele entrou pro lado inútil da party. Farnese e a Casca cai na água e para ajudar a Shirk manda um tronco inteiro para elas se segurarem. Porra, Shirk. Nem preciso falar que não deu certo, né? Sérpico virou Sad Boy. O melhor personagem do mangá inteiro vem junto com a remoção de 500 pecados. Keyflosh é onde os seres mágicos habitam, incluindo os Incubus. Miura fez um arco inteiro só para explicar a origem dos Incubus. Que homem, senhoras e senhores. Tem mais hentai. Farnese é a típica garota que quando recebe um elogio se faz de besta para receber mais elogio. O Skull Knight sendo útil pela segunda vez. Deveras impressionante. Comia foda-se. Rápido, Guts. Usa a espada. Pode deixar, chefe. A Amy White disse que tá aqui porque ela quer. Ou seja, de alguma forma os membros da mão de Deus podem se manifestar livremente. E já nos deram pistas durante todo o arco da convicção. Ou seja, alô Megamente, dá uma pula aqui. Que foi, porra? Então, você tá vendo o Guts? Ele tá matando um monte de apóstolo e ele tem um BL, então ele pode vir quando quiser. Eu sei. E a gente não vai fazer nada? Tu já viu o tamanho da espada dele, tu é doido. Mas eu tive um plano. Qual é? Vamos mandar o estagiário.
Isidoro deixou de ser inútil e criou Dark Souls. Bate e rola. E beleza que eu cometi um erro, porque só agora o Skull Knight tem a capacidade de teleportar, então tira 10. Mas mesmo tendo a capacidade de teleportar, ele vai deixar a velha morrer. Porra, Skull Knight. Bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. A armadura tinha um formato de caveira e depois ficou com um formato de lobo. Ou seja, é a First Switch do Guts. A Berserker Armor é incrível. Tão incrível que criou o padrão mais infernal dentro de qualquer Souls-like. E o Grumbeld serviu de inspiração para esse bicho aqui, porque isso não tá em um museu. A função da Shirk se tornou a mesma do Mufasa. Lembre-se de quem você é. Fãs de Berserk é algo confuso. Gostam da mensagem de paz e tudo mais, e você não tem inimigos. Mas todo mundo prefere ver o Guts descontrolado e matando geral. Eu também. Finalmente a velha fez algo que faz sentido. Saímos de Berserk para o caminho das Índias. De um lado temos um exército de apóstolos, do outro a gente tem um exército de demônios do Ganishka. Em outras palavras, todo mundo tá usando um suco. E o Ganishka quer ver de fumaça, ou seja, ele é o apóstolo do vape. Griffith criou o sequestro relâmpago, Zod parece um unicórnio do satanás. O grupinho tá perdido há 7 dias e o Guts já criou o cabelo branco. E do nada, acha uma casa. A armadura aumenta as capacidades do Guts e remove sua dor. Porém, após tirar a armadura, ele sofre os efeitos colaterais. Ou seja, a armadura é feita de crack. Farnes decidiu fazer algo útil. A caçadora de bruxas se tornou uma. Alguns chamam o Miura de Lolicon por causa da admiração da Shirk pelo Guts, além de jogar ela do mato. Pandora é muito melhor. E pra piorar, tem o elfo falando que a Shirk sofre de daddy issues. E aí, Guts, tudo bem? Ah, não. Então, tá ligado essa armadura? Foi eu que te dei. Mas tem um detalhe. O que é? Se você usar ela, você morre. Filho da puta. Eu não tenho mais nada a perder. Nada mais me machuca. Minha vida não passa de uma comédia. Eu me torno este jacaré baitola aqui, olha, coçando a barriga. A grande magia Koshan se baseia em entrar no corpo de animais, ou seja, furs místicos, fazendo projeção astral. Só mais poderoso que um cara com cimitarra no centro do rio é o Guts, sua mãe com tromba, e o Sérpico achando que vai conseguir deter o Guts. Koshan Arguilheiro, a Shirk. Uma bruxa saiu aí pela cidade, encontrou um monte de gente, libertou alma de enforcados e, como se não fosse perigoso o suficiente, ela ainda faz amizade com essa arrombadinha. Berserk é tão foda que criou One Piece. Finalmente trocaram a roupa da Shirk. Agora a chance dela ir pra fogueira é só de 50%, até porque ela ainda tem um elfo. O grupo não queria roubar um barco, então lá vamos nós de volta a Farnese e muito papo chato sobre a nobreza. Farnese estava tomando banho e a primeira coisa que ela pensou foi a casca. Rinha de caranguejo. Para conseguir o barco, o irmão da Farnese arrumou um casamento arranjado com Roderick. Para os padrões de Berserk, eu estou surpreso que ela não teve que se casar com o próprio irmão. Na verdade, eu acho que o irmão da Farnese queria se casar com Roderick. Sei não, viu? Certo que eu decidi chamar o Guts para lutar entre os pilares. Uma boa estratégia, já que o Guts usa um espadão. Ele só esqueceu que o Guts é o Guts, um mero humano capaz de quebrar mais de uma pilastra com um único golpe. Imagina que se por causa disso ela causa um desmoronamento no prédio e a Farnese acaba morrendo. Esse seria um ótimo final alternativo. E finalmente voltamos à programação normal. Alguém chama Luiz Mel porque o Guts tá matando um monte de bichinho inocente. A Farnese deixou de ser inútil. O grupo ia em direção ao porto para pegar o barco e ir embora. Mas como lá estava cheio de demônio Koshan e pro Guts não usar a armadura, a Shirk usou magia para fazer uma Beyblade gigante. Mas ela não viu sua mãe de tromba chegando, nem sua tia de tromba, nem sua avó de tromba. Guts paranoico versus o Koshan Arguilheiro. Essa luta do secta porra! A Shirk tirou a criatura da esquizofrenia e aconteceu isso. Isso explica porque o Guts fica irracional quando tá com a armadura. A cabeça dele fica toda achatada e não pensa direito. Água submetida a uma grande pressão pode cortar até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Shirk usou fogo para bater em água, Pokémon fazendo escola. E o velho, realmente, era um treinador Pokémon. Primeiro um Gyarados, agora um Aerodactyl. Depois do fumante, veio um fumo em pessoa. O Guts continua vivo. E o exército do Griffith chegou no momento mais conveniente possível. Em todos os anos nessa indústria vital, é a primeira vez que eu vejo o Guts trabalhando junto de um apóstolo. Muito foda. E se tem algo que eu aprendi, é que se tem Zod, tem o Skull Knight. Então cadê ele? E coitado do Zod, ele teve que sair do acampamento, ir pra cidade, sair da cidade, voltar pro acampamento pra voltar pra cidade no dia seguinte. Sabe aquela arrombadinha que eu tinha te falado? Então, o nome dela é Sônia, ela é evidente ou alguma coisa assim.
Ela viu que o Ganishka atacaria a cidade e, por isso, mandou o Zod e outros apóstolos durante a noite para tentar resolver a parada. Ela viu que o Zod e o Guts precisariam lutar juntos para derrotar a fumaça do Ganishka. Funcionou, mas ela sabia que poderia dar errado se o Zod não trabalhasse junto com o Guts. Se a visão não é totalmente precisa, porque o Zod e os demais apóstolos já não ficavam ali, ou até mandar mais apóstolos para tentar deixar tudo preparado para a próxima invasão do Ganishka. Mas tudo isso era para a diva ter a sua entrada triunfal. Ganishka fica confuso e ofegante ao ver o Griffith. Lá ele. Para resolver tudo isso, era só o Griffith dormir com outro velho. Deixamos Dark Souls para trás e agora vamos jogar Black Flag. Farnese perdeu a concentração da magia ao ver o Guts falando que a Casca é a noiva dele. Sério que em todo esse tempo viajando com o Guts, ela nunca se perguntou ou sequer se questionou se ele tá comendo ela? Esse é o mínimo que ela deveria pensar, principalmente de tudo que ela viu o Guts fazendo pela Casca desde o arco da Mixon. Ganishka entra na máquina de fazer demônio e suga toda a névoa que ele jogou sobre a capital, matando todos os Kushans e animais que estavam na rua. Esse sim é o fumante mais fraco de São Paulo. Esse cara. O plano dele é usar a roupa dos Kushans mortos e ir embora. Imagina se outro exército de Midland acha que eles são Kushans de verdade e matam eles. Estranho é os Kushans que souberam não repararem que eles são brancos. Exceto o Kushan importante porque ele é importante. E eles os deixaram passar porque eles pediram com jeitinho. Ele é muito educado. Ganishka virou Lula Molusco. Ou melhor, Shiva, um apóstolo, e o Griffith como vento pode fazer o quê? Controlar ele. Então, por que ele já não fez isso? É por causa do perigo? Não. Os outros Kushans são normais ou no máximo demônios, e na forma de vento, o Griffith tem a barreira protetora. É charme, é só charme. E olha só quem resolveu aparecer. Shiva explode da origem à árvore de Elden Ring, liberando todas as criaturas da fantasia para o mundo, incluindo o dragão de Berserker que deveria estar em um museu. E agora sim, eu quero ver a administração do Rei Griffith em ação. Antes o problema era a guerra de humanos contra humanos. Agora são humanos contra criaturas mágicas. Fica a dúvida se ele tem controle ou não. Se na época existisse Twitter, era só o Guts fazendo uma exposed, nada disso teria acontecido. Enfim, até algum dia com o arco da fantasia. Entre muitos erros que eu cometi na vida, um deles foi no vídeo passado, que deveria ter um pecado a menos, então eu vou remover agora. Além da árvore de Elden Ring, ao explodir, Shiva também criou o Falconia, que por ser a capital do Falcão, tem um falcão a cada esquina. Bom, já tá melhor que o estádio do Flamengo. Quando eu tava escrevendo esse roteiro, o Flamengo ainda não tinha estádio. E o Miura só fez esse capítulo aqui pra dizer, olha como eu desenho bem. Porque em resumo a gente tem a árvore, Falconia e o Griffith vai morar em Falconia. A arte do Miura é incrível, mas não precisava desenhar cada passo que o Griffith deu. Navio Fantasma. Agora é só questão de tempo até a From Software criar o Dark Souls dos jogos de pirata. Tentáculos que ao mesmo tempo parece uma buceta. E por que geral tá surpreso que existem monstros no mar? Depois de tudo que eles viram em Kiflot, Magia Kushan, Apóstolo e Espíritos, eles ainda vão se surpreender com o mar? É sério, é só outro dia normal. Ok, a maioria ali não tinha noção, mas o Roderick já presenciou magia de perto e o resto, por algum motivo, está parecendo um Pikachu surpreso. O Guts aparece e o Isidoro fica todo empolgado. Isidoro, você não é um leitor do mangá que sabe que o Guts vai sobreviver porque ainda tem história pra contar. Isso serve pro resto também que só tá olhando. Eles deveriam iniciar no plano agora, até porque se o Guts morrer, eles vão junto. Eu já ia me esquecer. O Guts levanta como se nada tivesse acontecido e balança Dragon Slayer como se fosse um cabo de vassoura. Caralho, 2 páginas pra matar o bicho? Griffith mudando de casa? Vai um capítulo inteiro. Guts contra o Hentai? 2 páginas é o suficiente. Eu vou remover um pecado pela referência técnica que ele utilizou durante o arco das Crianças Perdidas. Loli 3. Isidoro descobriu que a vida é muito mais do que espada. Estamos em uma ilha de pedra no meio do nada, como a única vila que cultua um deus antigo. Após a explosão do Shiva, e sim, o Guts e a Shirk sabem que tem algo estranho acontecendo. Mesmo assim, eles vão ficar aí. E quem diria que tinha alguma coisa errada, né? E o Guts é praticamente a Arca de Noé. Olha quanto animal ele tá carregando. Ei, por que você não usa armadura? Não, ele pode acabar matando a gente. E me ajudar, você quer? Não, eu posso acabar morrendo. Baby, I'm playing on you tonight. E mesmo com o perigo aumentando, vai todo mundo ficar ali parado, porque é muito foda ver o Guts lutando. Ai, o Miura gosta de fazer a gente sofrer, né? Aliás, a criança apareceu na hora mais conveniente possível. Dentro da magia de Berserker, é possível entrar na cabeça de outras pessoas. A magia é muito confusa aqui. Então por que a Shirk não faz isso com a criança? Porque, né, ela é suspeita pra caralho. Parece do nada, somente em noite de lua cheia, onde a magia é mais poderosa do que o normal, e tem uma ligação muito forte com a casca. E principalmente porque nem mesmo Guts sabe quem é criança. Shirk podia ter poupado a metade do nosso sofrimento. Eu vou tirar um pecado porque a Isma é muito fofinha. Nunca imaginei que virei algo maior que a sua mãe.
Guts cansou de farmar e foi direto pro boss. O problema é que os inimigos foram atacar o pessoal que ficou pra fora. E agora que o Guts não tá disponível, eles são obrigados a lutar. Além de tudo que ameaça o Guts nesse mundo, parece que até os amigos querem matar ele. E o Guts tá apanhando por um bando de barata. Lembra que o Pimpim fez um buraco no teto daquele corredor pra salvá-los da Bakiraca mulher? Então, o Guts usou a mesma teoria aqui com o gás estomacal do Deus do Mar. Muito foda. Aliás, Guts formado em biologia. Puta que pariu. Isso é cinema. Não, esquece, por favor, não adapta essa parte, pelo amor de Deus. As sereias estão indo enfrentar o Deus do Mar e eles continuam atirando. Primeiro, desperdício de munição, já que eu duvido muito que isso vá afetar o Deus do Mar. Segundo, e se ferir as sereias? Já que eles não têm o mínimo de conhecimento sobre como o Deus do Mar funciona. E se ele pudesse usar as balas de canhão contra as sereias e contra eles mesmos? Deus do Mar morreu e mostrou igual um balão. Guts teve o conhecimento de cortar o estômago do Deus do Mar por causa do gás, mas esqueceu que se você cortar alguma coisa, ela sangra. Isso vai doer pra caralho daqui a pouco. V de Vitória. O Guts não sabe matemática, teoria 100% confirmada. Voltamos para o passado do Guts, onde, mesmo ferido após ser atingido por uma flecha, ele sobrevive a mais 2 flechas. E eu prometo que eu não vou chorar. A Titi não podia ir muito longe por causa da flor, então é só levar a flor. E afinal, como a Titi spawnou ali? Lei da casualidade, né? Tô ligado. E eu não tô chorando, é você que tá. A Titi deixou explícito que a flor estava ligada diretamente com a vida dela. Como o Guts achava ser uma alucinação, ele não se importou. Onde eu quero chegar com isso? Eu não sei. Rickert e Erika viraram jogadores de Call of Duty. Como eu sei disso? Eu não sei, eu nunca joguei Call of Duty, mas eu acho que é assim. Só foi o Griffith virar rei e começou a aparecer um monte de bicho esquisito. E ninguém faz nada porque só tem corrupto nesse governo. Daqui a pouco ele vai taxar com o Shan Express. O exército de Midland aparece quando não é conveniente. E afinal, o que o Rickert e a Erika estão fazendo ali? Ok, eles estão fugindo de trolls e outras criaturas, mas mesmo assim, convenientemente acham o pessoal, sendo que a casa do Goldo é totalmente isolada. Darrell foi rebaixado a limpar merda de cavalo. Griffith criou o Clube da Luta. Um tapa na gostosa. Nesse momento, o Griffith criou a invulnerabilidade. É tudo culpa do Rickert. Ele nem pensou, porra, ele tá na cidade do Griffith, tem apóstolo em todo canto, é só o Rickert ficar distraído e já era pra ele. Qualquer desculpa de ele é um inimigo seria mais do que suficiente. Tanto que é isso que acontece. Ainda bem que o Kuchan importante ouviu o plano do Locus e foi interferir. Rickert criou um sindicato. Se o Kuchan fosse um apóstolo ou tivesse controle sobre a magia, estaria tudo bem na maneira como ele controla suas armas. Mas ele é só um cara normal. Burra! Eu quero acreditar que uma cobra entrou no cu do rato e as pedras fazer essa cara. Essas pedras têm magia que faz quem não é originalmente do reino dos elfos se perder. Tipo, não era só quebrar? O Guts tá parecendo Kratos, resolvendo um puta enigma ao invés de usar a boa e velha força bruta. E descobrimos que a Ivarella não é do reino dos elfos. Ou seja, a velha foi no criativo e pegou um ovo de elfo. Berserker criou a Wandinha. No reino dos elfos está cheio de magos, incluindo os magos mais poderosos do mundo. Sabe o que eles fazem? Nada. E todos os videntes, sabendo da merda toda que podia acontecer, e não vão fazer nada. Absolutamente nada. Durante o arco das memórias, o Miura voltou pra 5ª série e desenhou pinto em todo canto. Piadas à parte, eu vou tirar 50 picados porque esse arco é incrível. Finalmente a Casca volta ao normal e o Gus completa a sua missão. E eles não vão poder ficar juntos porque a Casca ainda tá traumatizada. Não era só entrar na cabeça da Casca de novo, apertar ou soltar alguns parafusos, porque a maldição do Griffith continua no coração dela. E eu vou continuar a gravação desse áudio outro dia. Eu vou ali me matar. Algo que poderia resolver essa situação seria o web download. Mas como ainda não existe a internet, eles poderiam usar cartas. Mas o Guts provavelmente não sabe escrever. Farnese se formou em Hogwarts. Guts, meu bom amigo. Ah não, você de novo não. Cuidado com a casualidade, Guts. A casualidade é muito perigosa. Obrigado, mas o que é casualidade? Meia-noite eu te conto. Sconite, cadê os 20 contos que tu me deve? Mago, o que é a lei da casualidade? Meu pau na tua cavidade? Ah não, o que é a casualidade? Ei. Ah não, termo pejorativo, viu? Tá bom, ô Super Mario do caralho, o que é a casualidade? Só me responde uma coisa, dói quando eu faço isso? Não. O que vocês estão fazendo? Tortura? Não, a gente tá ensinando ele a usar Berserker. Não, a gente só tá torturando ele mesmo. Olha só como eu fico fora do cavalo. Legal, né?
Coronel, o senhor está bem? Estou ótimo. Droga. Parece que começou a chover. Como assim chover? Não caiu nenhuma gota. Não. É chuva, sim. O senhor tem razão. Vamos voltar. O tempo está esfriando.